Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa última aula. Hoje nós vamos falar sobre racionalização de denominadores. Esse assunto ele surge com muita frequência quando você está estudando os radicais. Se vocês se lembram da nossa aula sobre os números irracionais, naquela ocasião nós comentamos que o número raiz de 2, por exemplo, ele é um número irracional. E se você buscar a calculadora, você encontra raiz de 2 igual a 1,4 e muitas coisas, né, depois. Calcular esse número é difícil. Imagine só calcular 1 sobre ele. Mais difícil ainda. Né? Então, o problema que eu vou propor para vocês aqui hoje é o seguinte. Como que eu consigo melhorar essa fração? No sentido computacional, ou seja, como que eu consigo retirar esse raiz de 2 aqui desse denominador? Certo? Para facilitar os cálculos. Bom, eu consigo enxergar essa fração, entendendo agora a fração como sendo um quociente entre números reais com um denominador diferente de zero. Eu consigo enxergar essa fração dessa maneira e eu sei trabalhar com as chamadas frações equivalentes. Lembra? Se vocês se recordam, nós buscávamos uma fração equivalente de que maneira? Nós pegávamos o numerador e o denominador e multiplicávamos, ou dividíamos, né, dependendo do caso, por um número, pelo mesmo número. Né? E a gente encontrava uma fração, né, cujo quociente representa o mesmo valor. Tá bom? E aqui a gente faz a mesma coisa. Eu uso esse mesmo recurso, essa mesma ideia, para trabalhar aqui. Tá? Com isso, eu consigo remover o raiz de 2 do denominador. Olha, eu consigo multiplicar essa fração pelo próprio raiz de 2, multiplico o numerador e denominador por ele mesmo, e eu vou conseguir remover essa raiz do denominador. Tá? Olha só, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Ou seja, eu tenho então 1 vezes raiz de 2, raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, essa fração, computacionalmente, é mais prático, né? Todo o cálculo envolvido ali. Tá bom? Agora aqui, 1 sobre raiz de 3. Como que eu retiro essa raiz do denominador? Da mesma forma, eu racionalizo. Tá? Ou seja, eu multiplico o numerador e denominador por essa mesma raiz. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Então eu tenho raiz de 3 sobre 3. Ok? Mesma coisa aqui embaixo, olha, 2 sobre raiz de 7. Multiplico em cima, independente do número que seja. Aqui no caso é 2, então eu multiplico 2 vezes raiz de 7, dividido por raiz de 7 vezes raiz de 7. E aqui em cima eu tenho simplesmente 2 raiz de 7, como eu falei, se você não quiser colocar um pontinho, não precisa. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 49, que é 7. Ok? Raiz de 6 dividido por 2 raiz de 3. Mesma coisa. Ah, professor, mas agora eu tenho 2. Não tem problema. O problema aqui é o raiz, no denominador. Você tem que tirar esse número, tá bom? Então vamos lá. Multiplica então em cima, raiz de 6 vezes raiz de 3, dividido por 2 vezes raiz de 3, né, que era o original, vezes raiz de 3 também. Multiplicou em cima e embaixo por ele. Então vamos lá. Raiz de 6 vezes raiz de 3 dá raiz de 18. Lembra que você pode fazer isso. Então você tem raiz de 18. Tá bom? Agora aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. 3 vezes 2, 6. Tá? Bom, se você quiser fatorar o 18, né, pegar ali e simplificar mais, fique à vontade, tá bom? Eu quero aqui mostrar para vocês que eu consigo retirar esse número do denominador. Essa é a ideia. Tá? Então vamos lá. Ou ainda, né, vamos terminar aqui então. O 18 é 2 vezes 9, concorda? Então você tem, olha, 2 vezes 9. Bom, e o 9, né, você sabe que tem raiz, então ele sai da raiz. Tá certo? Então 2 vezes 9, o 9 sai da raiz. Aliás, 2 vezes 9, o 9 tem raiz, que é 3, então 3 sai da raiz. Então é 3
o 2 fica, né, sobre 6. Dá para simplificar, né? Divide todo mundo por 3, vai ser raiz de 2 sobre 6 dividido por 2 dá 3. Ok? Agora o próximo. Raiz de 9/15. Bom, a gente já sabe. Você faz a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Ok? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 15. Ok? E aí você vai ter a raiz no numerador, 9 vezes 15, dividido por 15. Porque você vai ter raiz de 15 ao quadrado, que é 15. Tá certo? Então, você tem essa raiz. Você pode fazer a raiz de 9, que é 3, tá certo? Então você pode fazer aqui, ó, 3 raiz de 15 sobre 15. Se quiser simplificar mais ainda, pode dividir por 3, vai ficar raiz de 15. 15 dividido por 3 dá 5. Ok? Desculpa, ficou um pouquinho embolado aqui. Agora aqui, se eu tenho 1 sobre raiz cúbica de 2, eu vou multiplicar por esse mesmo raiz cúbica de 2? Vamos ver o que acontece? Se eu multiplicar, então eu vou ter 1 vezes raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Perceba que aqui eu estou multiplicando pelo mesmo número. Eu vou conseguir simplificar? Não, né? Porque eu vou encontrar raiz cúbica de 4, de 2 ao quadrado. Então não dá para eu simplificar. Então, ao invés de multiplicar por raiz cúbica de 2, eu multiplico por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque aí sim, ó, eu vou ter lá em cima raiz cúbica de 2 ao quadrado dividido. Agora aqui, ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo. Corta o cubo com a raiz, tá certo? Não sobra o quê? 2. Viu? Próximo aqui, mesma coisa. Agora aqui, ao invés do 1 é 4. Vou multiplicar. Raiz cúbica. Vocês têm que observar, gente, o seguinte, olha. Aqui, ó, o expoente é 1, não é? Mas o índice é 2. Então falta 1, concorda? Então eu multiplico por 2 elevado a 1. Agora aqui, ó, o expoente é 1, não é? Mas o índice é 2. Então faltam 2. Então por isso que eu coloco 2 aqui. É o que falta, tá? Então eu vou multiplicar aqui de novo, ó. Aqui é 3, aqui é 1, né? Não tem nada, é 1. Então falta 2. Então eu vou multiplicar por raiz cúbica de 2 ao quadrado. E embaixo a mesma coisa. Raiz cúbica de 2 elevado a 1, né? Que era o que já estava aqui, vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tá bom? Vamos lá. Então eu tenho 4 raiz cúbica de 2 ao quadrado dividido. Agora sim, ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado é raiz cúbica de 2 ao cubo, que é 2. E aí você pode simplificar. 4 dividido por 2 dá 2. Então tem 2 raiz cúbica de 4. Ok? Próximo. Aqui, veja. Eu tenho o seguinte, olha. Raiz quinta de 2 ao quadrado. Tá? Então, veja. O índice é 5 e aqui eu tenho 2. Quantos que faltam? 3, né? Então eu vou multiplicar por raiz quinta de 2 ao cubo. Mesma coisa embaixo. Raiz quinta de 2 ao cubo. Ok? Muito bem. Então eu vou fazer 2 vezes isso. 2, raiz quinta de 2 ao cubo. Dividido. Raiz quinta de 2 ao quadrado vezes raiz quinta de 2 ao cubo é raiz quinta de 2 à quinta, que é 2. Tá bom? Então aí você simplifica. 2 dividido por 2 dá 1. Então você tem raiz quinta de 2 ao cubo, ou raiz quinta de 8. Tá? E o último exemplo aqui, eu posso multiplicar por quanto? Por raiz sétima de 5 ao quadrado. Isso aí, porque se eu tenho 5, faltam 2, né, para chegar em 7. Então eu vou multiplicar por raiz sétima de 5 ao quadrado. Raiz sétima de 5 ao quadrado. Tá? Então veja, mesma coisa, ó. 15, raiz sétima de 5 ao quadrado, dividido. Agora aqui, ó.
raiz sétima de 5 à quinta vezes raiz sétima de 5 ao quadrado é raiz sétima de 5 à sétima, que é igual a 5. 15 dividido por 5, 3. 3 raiz sétima de 5 ao quadrado, ou de 25, né? Da maneira que você acha melhor aí. Ok? Então, veja, gente, você consegue melhorar a fração, a escrita da fração. Né? Dividir 1 sobre raiz de 2 é mais difícil, né? Porque você tem que calcular inicialmente o raiz de 2, depois esse resultado, aí você tem que pegar o 1 e dividir por esse resultado. Né? É mais chato. Mas, se você já tiver o resultado do raiz de 2, basta você dividir por 2. É mais prático, concorda? Então, sempre assim, quando você vai resolver uma atividade e você encontra um denominador que tem uma raiz, faça a racionalização, tá bom? Tira a raiz do denominador. Como que você faz isso? Faz a racionalização, multiplica em cima e embaixo. Né? Aqui no caso, né, é pelo denominador, pelo próprio. Né? Agora aqui, né, você pode ver, por exemplo, o que falta. Você pode pensar o que falta, né, para eu conseguir fazer a simplificação, como a gente fez anteriormente. Ok? Então, na sequência, nós veremos o último caso, que também envolve a racionalização de denominadores. Só que é um caso um pouquinho mais elaborado, mas também não é difícil. Ok? Bom, pessoal, vamos falar sobre um outro caso que envolve a racionalização de denominadores. Nós vimos que você pode ter uma raiz no denominador. Então, você pode ter uma raiz de 2, uma raiz cúbica de 2. Então, em cada um desses casos, você tem que fazer a multiplicação por uma raiz, digamos, apropriada. Não é? E existem casos também de frações em que você pode ter uma soma ou uma subtração, que envolvem radicais, certo? Então, nesse finalzinho de aula, eu quero contar para vocês como que a gente faz a abordagem nessa situação, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente falar sobre os denominadores, eu quero fazer 2 exemplos com vocês de multiplicações que envolvem radicais. Então, veja, quando eu tenho aqui, por exemplo, 4 mais raiz de 5, e eu quero multiplicar por 4 menos raiz de 5, vocês vão entender o significado disso, tá? Do porquê eu quero fazer essa multiplicação. Nós fazemos a distributiva, lembra? Então aqui mesmo é só um exemplo para ilustrar a multiplicação. Tá? Então veja, eu faço 4 vezes 4, 16, 4 vezes menos raiz de 5, menos 4 raiz de 5. Raiz de 5 vezes 4, 4 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, dá raiz de 25, que é 5. Né? Então, lembra que aqui é mais e aqui é menos, então é menos. Certo? Então esse menos esse dá 0, 16 menos 5, 11. Ok? Um outro exemplo. Né? Agora o início aqui é negativo, o segundo é positivo. Tá? Então, raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 49, que é 7. Raiz de 7 vezes 2 dá raiz de 14. Menos raiz de 2 vezes 7, menos raiz de 14, menos raiz de 2 vezes raiz de 2, dá menos a raiz de 4, que é 2. Ou seja, então tem menos 2. Esse com esse simplifica, 7 menos 2 igual a 5. Ok? Então perceba, gente, você pode ter multiplicações envolvendo raízes e essas multiplicações resultam em números. Olha que legal. E vocês devem estar se perguntando, tá, e daí? E daí que essa é a chave para você fazer a racionalização nesse caso aqui. Você sabe que racionalizar significa, digamos, tirar o problema do denominador. No caso, a raiz, né? Complicada. Então, você tem que multiplicar a sua fração, né, por alguma coisa, de modo a obter uma fração equivalente e que não tenha raiz no denominador. O problema é eliminar a raiz do denominador. Essa que é a nossa situação. Tá? Então aqui, por exemplo, olha, se eu tenho o 4 mais raiz de 5 no denominador, por quanto que eu tenho que multiplicar essa fração para eu conseguir eliminar esse denominador aqui? Né? Se vocês observarem aqui no exemplo, olha, eu tenho o mesmo valor aqui, ó, 4 mais raiz de 5. Né? Não é esse mesmo elemento aqui, esse mesmo número. Perceba que eu multipliquei ele por esse outro aqui e encontrei um número.
Ou seja, se eu fizer isso aqui nessa fração, eu tiro o denominador. Né? Eu tiro a fração, eu tiro a raiz do denominador. Concorda? Então vamos fazer isso, olha. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4 menos raiz de 5. 4 menos raiz de 5. Ok? É um número, eu posso fazer isso. Eu estou buscando uma fração equivalente, então eu pego a original e multiplico por um número. Numerador e denominador, o mesmo número, tá bom? E quanto que é 8 vezes isso? Bom, você pode fazer a distributiva, né? 4 vezes 8, 32, menos 8 vezes raiz de 5, menos 8 raiz de 5. E o denominador? 4 mais raiz de 5 vezes 4 menos raiz de 5. Precisa de eu fazer a conta de novo? Não, né? Nós já fizemos aqui em cima. Ó. Resulta em 11. Aí, viu? A fração original em preto é equivalente a essa outra fração aqui. Ó. E essa não tem raiz no denominador. Olha que legal. Conseguimos eliminar o problema. Né? Então, nós fizemos a chamada racionalização. Então, o que consiste a racionalização? Se você tem dois elementos aqui, uma soma ou uma subtração, você multiplica, né, com o sinal trocado. Tá? Então, por exemplo, ó, aqui era 4 mais raiz de 5, você multiplicou por 4 menos raiz de 5. Você pode pensar assim, é só trocar o sinal. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, raiz de 7 menos 2, eu já fiz aqui, ó. Eu multipliquei por quanto raiz de 7 menos 2? Eu multipliquei, né, por esse número, né, que é praticamente o mesmo aqui, só trocando o sinal, né, era menos, ficou mais, e essa multiplicação resultou em 5, tá certo? Então eu vou fazer aqui, ó, mesma coisa. Vou multiplicar em cima e embaixo, por raiz de 7 mais raiz de 2, ok? Multipliquei. Então eu tenho, né, agora fazer a distributiva. Raiz de 3 vezes raiz de 7 dá raiz de 21. Mais raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Ok? E agora o denominador. Raiz de 7 menos 2 vezes raiz de 7 mais 2, eu já tenho o resultado aqui, ó, 5. Pronto. Então, eu removi, né, a raiz do denominador. Nós fizemos a racionalização dessa fração. Ok? Vamos fazer agora dois exemplos juntos, tá? Perceba que eu não tenho, né, o resultado aqui, né, porque antes eu já tinha feito aqui para vocês. Vamos fazer junto esse daqui. Veja, eu tenho o denominador raiz de 10 mais raiz de 3. Eu vou multiplicar por quanto? Isso mesmo. Por raiz de 10 menos raiz de 3. Em cima e embaixo pelo mesmo número. Raiz de 10 menos raiz de 3. Ok? Então vamos lá. Distributiva. Então eu tenho 9 raiz de 10 menos 9 raiz de 3. Dividido. Raiz de 10 mais 3 vezes raiz de 10 menos 3. Tá certo? Então, você faz a distributiva. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100, que é 10. Raiz de 10 vezes menos raiz de 3 dá menos raiz de 30. Ok? Agora você faz raiz de 3 vezes raiz de 10 mais raiz de 30. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3, então dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Ok? Então está feito aqui. Vamos lá. Veja, ó, são iguais, né? Sinais trocados, eu posso cortar. 10 menos 3, 7. Ou seja, eu tenho então 9 raiz de 10 menos 9 raiz de 3 dividido por 7. Okay? Então veja que essa fração, né, é equivalente a essa, só que não tem raiz no denominador. Tá bom? Aqui em cima, se você quisesse, você poderia ter deixado, né, o 9 em evidência também. Tá? Fica à vontade. Okay? Aqui embaixo, olha. Eu tenho 3 menos 2 raiz de 2. Por quanto que eu tenho que multiplicar aqui? 3 mais 2 raiz de 2. Né? Então eu vou fazer 3 mais 2 raiz de 2. Dividido por 3 mais 2 raiz de 2. Ok? Então vamos lá. Ó. Quanto que é 1 vezes isso? É isso mesmo. Né? Então eu tenho 3 mais 2 raiz de 2. Agora aqui, ó. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 2 raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Menos 2 raiz de 2 vezes 3 dá menos 6 raiz de 2. Tá? Agora, menos vezes mais dá menos.
2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2, da raiz de 4, que é 2. Ok? Tá bom? Então eu tenho 3 mais 2 raiz de 2, dividido. Esse elemento simplifica com esse, então 9 menos 8, 1. Ou seja, dá o próprio 3 mais 2 raiz de 2. Ok? Então, conferindo as continhas, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2 raiz de 2 dá 6 raiz de 2, menos 6 raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Tá certo? Então, 9 menos 8, 1. 3 raiz de 2. Beleza? Bom, pessoal, então, esse foi um resumo também sobre a racionalização de denominadores. Como eu falei anteriormente, vocês têm que praticar bastante. Isso você aprende trabalhando muito, fazendo muitos cálculos, resolvendo muitas atividades, tá bom? Então, nesse momento, nós finalizamos então as nossas aulas. Foi um prazer estar com vocês durante todas essas aulas. Espero ter contribuído, certo? E desejo tudo de bom para cada um de vocês. Até mais.